porque eu sou novata no Zoom. Ah, você Então, tive que baixar esse Zoom aí. eu estou aqui, pedi ao Vilmar para me dar uma assistência, e aí vamos indo, vamos juntos. Eu tenho os vídeos para mostrar para vocês. E vamos lá, vamos que vamos. Eu vou me apresentar, porque tem o meu amigo novo ali, o Luiz. Um prazer, Luiz. Meu nome é Rayane. Eu sou amiga da Jana há muitos anos. Eu sou sacerdotisa aqui dos Caminhos de Jesus no Rio Grande do Sul, mas eu sou carioca, sou tua parceira, Shazam. Vai voltar não, acho que só uma vez. Seja bem-vindo. E hoje a gente vai fazer um estudo sobre educação mediúnica. A gente estuda o ano inteiro, tá? É presencial o nosso modelo, mas como a nossa IA, que é a Jaque, está operada, a gente está fazendo esse modo e a gente também faz estudo online, tanto online quanto presencial. E aí a gente vai fazer essa modalidade online para a recuperação dela. Então, fica muito à vontade para perguntar no chat, fazer pergunta, tirar dúvida. Essa aula, inclusive, é uma aula tira dúvida, tá? A gente vai, se vocês quiserem também mutar os microfones por conta do áudio não ficar chiado, também pode mutar. O que a gente vai fazer hoje? Vou explicar um pouquinho de como a nossa casa funciona, já que tem 2 amigos novos. A gente tem 3 carros-chefes na nossa casa, que é o passe mediúnico ou medianímico, o passe magnético e algumas sessões especiais de apometria que a gente pratica também. Então, ou seja, a nossa casa tem 3 tipos de atendimento. Então, às vezes, surgem algumas dúvidas sobre esses atendimentos e a minha parcela na casa de contribuição é educar os médios que chegam na casa, conduzir eles para um caminho mais sadio, porque não é porque a gente é médium que a gente precisa estar em sofrimento. Isso aí é uma coisa que a gente, quando se educa, quando melhora, quando a gente aprende, quando a gente estuda, porque o médium sem estudo é ferramenta enferrujada, porque se ele não sabe o arsenal que ele tem para utilizar, ele é inútil no trabalho, ele precisa estudar para que ele precisa desenvolver de forma lúcida e plena a sua mediunidade. Tá certo? Eu vou passar 3 vídeos pequenininhos, já que vocês estão aqui os novos, mostrando um pouquinho, é uma pinceladinha sobre essas 3 modalidades. Então, eu escolhi um videozinho sobre medianímico, um videozinho sobre magnetismo e um videozinho sobre apometria. São vídeos curtinhos. Fala. Peteca, libera que o Lucas quer entrar. Ah, tá, peraí, deixa eu ver. Ah, tá aqui, peraí. É que a gente abre a telinha e ele não aparece, né? Vê. Peraí, vamos esperar o Lucas, então. Ah, agora sim. Se alguém mandar mensagem no WhatsApp, vocês vão me colocando, porque some a telinha do lado. E a gente vai falando. Beleza. E aí? Oi, Mari. Oi, Lucas. Boa noite. A gente está aqui explicando um pouquinho sobre qual é a modalidade da nossa casa, como a gente trabalha. Olá, queridos! E falando que hoje a nossa aula bate-papo, tira dúvida, para fazer aquelas 500 perguntas que a gente tem. Ai, estou me sentindo assim, estou me sentindo esquisito, estou assado. Como tem pessoas novas, eu escolhi 3 vídeos pequenininhos mostrando as 3 ferramentas que a gente usa na nossa casa, que é o passe magnético, o passe mediúnico e a apometria, para dar uma elucidada um pouquinho de como a gente trabalha, para depois entender como a gente funciona e vocês mandarem as questões. Combinado? Então tá, pedi um coração, um joinha, porque eu não sei mexer direito nisso, então vocês tenham paciência comigo. Mas vamos lá, eu vou conseguir. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo, tá? Espera aí. Vamos ver se eu estou boa. Estão vendo a tela? Então tá.
A mediunidade sempre existiu como canal de comunicação entre os planos da vida. A mediunidade de incorporação é prática tão antiga que sua origem se perde no tempo. Na religião de Umbanda, a mediunidade de incorporação é base para seu ritual. A mecânica de incorporação se dá através de conexões entre os chakras do guia e do médium, processo denominado acoplamento áureo. O guia, com a passividade do médium, adentra seu campo magnético, irradia sua energia e projeta cordões dos seus chakras para os do médium. Neste momento da incorporação, é comum acontecer um solavanco. Para entendermos melhor, o guia não domina o médium porque vestiu seu corpo como se fosse uma roupa, mas sim porque controla seu mental através das ligações estabelecidas. Muito mais que a simples mecânica de transmitir mensagens dos espíritos para o nosso aparelho vocal, existe toda uma caracterização no médium incorporado por uma entidade na Umbanda, pois eles trazem todo um conjunto de trejeitos que identifica a qual linha pertencem e qual o tipo de trabalho que realizam. Os médiuns, quando incorporados, estão no estado alterado de consciência. A maioria é semiconsciente no processo. Isso se dá pelo grande volume de informações e alto fluxo magnético que mantém a consciência da entidade no controle da consciência do médium. Por isso, ao desincorporar, muitos médiuns têm uma vaga lembrança ou um embaralhamento de imagens do ocorrido durante o transe, mas não significa que esteve inconsciente durante a incorporação. Não há mediunidade melhor ou pior, tampouco destinadas para o bem ou para o mal. Mediunidade é simplesmente a capacidade de interagir com outras realidades, e é o médium que decide o caminho a percorrer. O que é importante saber é se no exercício da mediunidade o teor da mensagem e o resultado do trabalho está crivado no amor e na caridade, orientando, aconselhando e transformando homens e mulheres em pessoas melhores para si e para o seu semelhante. Porque na Umbanda só há espaço para a prática do amor. Joia? Agora eu vou passar um do passe magnético pequenininho também, igual a esse, depois um de apometria.
Legal, agora a apometria. O que eu gostei nesse vídeo, que ele mostra um pouquinho a técnica, mas ele deixa um tempão passando a reforma íntima. Que é o quê? Se a gente toma só o passe ou dá só o passe, é como a gente fala, é aquela pílula analgésica só o paliativo, né? A gente tem uma solução de curto prazo, apesar de ser muito eficaz para as doenças do corpo físico, como a gente viu os casos que a gente trata, e o próprio ponto da nossa Jaque aí, mas que ela precisa estar atrelada a uma reforma íntima, tanto do médium pacificador, porque ele vai doar um fluido magnético e ele precisa ser saudável para ser doado, quanto para quem está sentado na cadeira, que precisa aprender que não pode ficar vivendo de passe. Ele pode até ir tomar o passe dele, mas que ele precisa fazer o evangelho no lar, ele precisa modificar as crenças dele, precisa fazer a tão dita e repetida ali reforma íntima. Agora a gente vai para a apometria, tá? Me diz se estão vendo. Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini e estou aqui para falar para vocês de apometria, nesse lugar maravilhoso. Vocês vão ver um pedacinho daqui um pouquinho no final desse vídeo, que é a sede campestre do Instituto Biosegredo, um lugar para você fazer suas vivências. Nós estamos preparando isso para você. Mas eu vou falar de apometria, que é a base do nosso trabalho, do meu trabalho. Apometria é uma técnica desenvolvida pelo médico Dr. José Lacerda de Azevedo na década de 70. E ela foi criada para processos obsessivos espirituais, ou seja, trabalhos de desobsessão, que normalmente eram feitos até então, só em casas espíritas, né, umbanda, enfim, nas religiões. E ele veio trazer essa técnica como terapia, ou seja, fora da religião, sem nenhum vínculo religioso. Então, os meus estudos, cuja base de trabalho é a apometria, faço isso há mais de 25 anos, a gente tem estudado a apometria e o seu avanço tecnológico, que a gente pode chamar, está sendo feito porque a gente tem uma abordagem, a visão da apometria sobre a área da física quântica. Então, praticar a apometria é muito simples para a gente, para trabalhar com processos obsessivos espirituais, sejam eles complexos, com magia negra, com implantes, com equipamentos, enfim, com clones, seja o que for, sem nenhuma dificuldade a gente trabalha, porque a apometria que o Lacerda nos trouxe, a grande sacada dele foi viajar no tempo e espaço, ou seja, você fica sentadinho aqui na sua cadeira, mas o seu corpo astral vai lá na origem, aonde começou o processo obsessivo espiritual, que são outras encarnações. Então você vai lá e resolve com mais facilidade. Uma outra técnica que ele trouxe que facilita muito o trabalho é a gente, por exemplo, criar uma pirâmide no mundo astral, que é a quarta dimensão. A pirâmide está criada e você enquadra os espíritos e deixa ele dentro da pirâmide. Fica muito mais fácil de convencer. Porque, por exemplo, nas casas espíritas, quando se faz desobsessão, o grande trabalho, o doutrinador tem que convencer o espírito a mudar de vida. Você muda com facilidade? Acredito que não. É muito difícil sair da zona de conforto. Assim também é o mundo espiritual. Então a gente explica com mais facilidade que ele está numa situação de ignorância, mas ele é um espírito filho, que é Deus, como nós, né? E que pode voltar para as leis de reencarnação. Isso se faz com muita facilidade, com técnicas auxiliares que são efetivas. E você passa a ter o domínio sobre o mundo espiritual, e não o espírito obsessor tomar conta de você. De forma simples, muito prática, os cursos que nós damos, ensinamos todas as mediunidades, que na verdade são treinamento. Você vai treinar suas mediunidades todas, fazendo apometria com a gente, e vai poder dar conta de cuidar de pessoas com processos obsessivos espirituais. E seja a macumba que for, como se fala nas casas por aí, né? Ou seja uma esquizofrenia, aqueles malucos mesmo, é muito simples e mais fácil do que você imagina, tá? Você gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal, chama seus amigos, vão fazer isso aqui.
Agora deixa eu voltar vocês aqui para a tela grande. E agora que eu não sei fazer isso? Estão me ouvindo? Alguém sabe voltar para a tela principal? Mas não faz mal, eu fico na pequena. Se tiver alguém para entrar, vocês me falam, que vocês estão no cantinho. Tenta Falar igual. minimizar. Para. Oi? Tenta minimizar, eu acho. Espera aí. Ih, não. Ai, que bobagem. Bom, eu vou deixar aqui, vocês estão no meu cantinho, não tem problema. E aí, estão me ouvindo, tá tudo bem. Brincando, parafraseando a Carla, dito isso, dito posto isso, alguma dúvida? Para a gente começar uma breve leitura que eu fiz, mostrei as 3 técnicas principais. E aí vou mostrar um pouquinho do quê? De como a nossa fisiologia funciona. Porque para quando a Mari sentar lá na apometria e falar, ai meu Deus, estou meio nervosa com esse negócio, hein? A gente começa a entender a fisiologia de cada pessoa, em geral, para entender como se aplica na técnica. Para a gente ficar mais tranquilo, mais calmo, a gente tem que ter controle sobre nossas energias, tudo aquilo que a gente sempre conversa. Alguma pergunta antes? Eu tenho uma pergunta em relação ao vídeo do passe magnético. Tá. Ali dizia uma hora que tinha a interação do passe magnético, no magnetizador, em relação à célula da outra pessoa que está recebendo o passe, ou sei lá, se for uma água, com a célula da água, acredito eu. Eu queria saber se tu sabe me responder mais ou menos como é que funciona essa interação entre o magnetismo que o cara está irradiando e a célula em si que está recebendo. Tá. A gente tem uma coisa chamada de campo morfogenético, tá? O campo morfogenético, ele é não só aquilo que a gente tem como campo etérico, lembra que eu falo que a gente é do tamanho do braço? Nosso campo, ele é do tamanho do nosso braço aberto. Só que a gente tem células aqui, a gente tem vibrações aqui, que também a gente traz desse campo morfogenético, que não é só a cor do meu cabelo, a cor do meu olho, o meu biotipo físico, tá entendendo? E aí ele manipula esse campo morfogenético para dar o reequilíbrio, que é o que a gente chama de homeostase, para vocês, vamos pegar o exemplo que a gente pegou daquele rapaz que foi o que teve um efeito maravilhoso lá da perna, da erisipela. A gente está mexendo numa molécula adoecida, certo? Que está ali, bem no físico, né? Mas a gente também mexe no campo emocional, no campo mental, tanto que vocês cansam de ver. A gente senta, dá passe numa pessoa, não falou nada ainda, ela bota a chorar. Não é verdade? Ela bota a chorar. Por quê? Porque a gente está mexendo no campo emocional dela, no chakra do emocional, no campo do frontal, das ideias. Então, quando ele fala de moléculas, ele está falando de tudo, na verdade, tanto da física, que vai ser alterada ali pelo magnetismo imbuindo, porque pensa na gente como uma máquina de hemodiálise. Eu vou pegar aquela molécula insana, vou passar por mim e devolver sã. Tá entendendo? E aí, se é numa doença do corpo físico direcionada a isso, e numa doença do corpo mental, causal, emocional, direcionada a isso também. Tanto que quando a gente chega, tem alguém depressivo, a gente sente logo aquela pressão no coração, não é verdade? Então, a gente trabalha sobre todo esse campo. Entendesse? Entendido. Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu vou botar uma... Fala, meu querido. Isso a máquina de hemodiálise sofre, né? Ela precisa de ser reparada, a gente vai chegar lá na leitura. Tá. Mas pode falar. Não, é que eu já tive essa experiência, já relatei, mas é muito estranho, uma sensação boa, assim, sabe? Sensação boa. Eu estava com a Jaque aquele dia lá fora, que a gente tratou aquela menina do depressão. Cara, eu parecia que tinha uma coisa adentrando no meu peito, assim, me pressionando na parede, que eu fiquei apavorado, eu te juro, parecia que me dá uma coisa.
E a Uhum. Jaque só olhava para mim e disse assim, tia, calma. Tipo, nos gestos eu consegui entender. Depois que ela terminou de atender a menina, aquilo parece que soprou, puf, deu, desapareceu. É muito estranho isso. É claro que não foi a primeira sensação que eu tive, já tinha tido outras, mas aquele dia do peito eu me assustei de verdade, assim, sabe? Me assustei Sim. mesmo. Sim, porque a Umbanda ela tem uma coisa que é engraçada, que a Jaque sempre fala para a gente pratica, depois aprende, né? Aí toma aquele susto, praticou, ai meu Deus, o que é isso? Aí depois vai aprender na teoria o que que é. Às vezes acontece ao contrário, mas a aula é boa para isso, para já entender o que que vai acontecer e se manter mais calmo, né? É bem como tu relatou, a gente tem que realmente se acalmar e deixar fluir um pouco mais. Mas é que como para nós é a primeira vez, a primeira coisa, tu dá aquele bloqueio, né? Sim. Tu não quer, tu fica com medo, realmente é com medo. Qualquer coisa nova é medo. O Pai João, ele sempre explica essa condição de troca como energodiálise, porque Sim. teoricamente se espera, no mínimo, que o médium ele esteja estabilizado e harmonizado energeticamente. O médium ele tem que estar doutrinado, ele tem que estar evangelizado, e ele tem que ter educação mediúnica. Então, um médium educado, ele está com os chakras dele todo liberado. Por isso que ele se coloca em frente, né, numa condição ali momentânea de amparador, para poder fazer essa energodiálise, essa troca e doar fluido vital, que é a ectoplasmia. Medicamentoso, isso é medicamentoso. Inclusive, lá na questão 70 do Livro dos Espíritos, a gente fala sobre vida e morte. E fala muito sobre o fluido vital, que é o ectoplasma, que só nós encarnados podemos ter. E a gente, por condição de doar para as pessoas enfermas, a gente pode curar, como Jesus disse que nós éramos, né, potencialmente curadores, assim como ele, e também podemos estender o tempo de vida das pessoas que estão também enfermos. Parece uma coisa meio bruxa de se dizer, meio bruxaria, mas é talvez o amparo mais próximo do amparo de Jesus Cristo, o passe magnético. Porque é a gente, o encarnado, tratando o irmão encarnado, os dois no mesmo plano sutil. Deu? Podemos? Alguma perguntinha mais, Jana? Não estou te vendo. Não, eu estou só ajuda porque a prática de vocês, de trabalho de vocês, é muito diferenciada, né, do terreiro em que eu trabalho, tu sabe disso. Mas eu já Então, trabalhei bota mais perto o teu microfone para a gente ouvir e coloca um pouquinho para os irmãos escutarem a tua experiência daí do Rio de Janeiro, para a gente ver como muda de estado para estado, para a gente se adaptar. Então, o trabalho de vocês, tá dando para escutar melhor? Tá. Todo mundo? Então, o trabalho de vocês aí é muito diferenciado do trabalho aqui na maioria dos terreiros aqui no Rio de Janeiro. A maioria dos terreiros de Umbanda, principalmente, eles são um pouco resistentes ao trabalho em conjunto de estudo com a prática Kardec. Eu já a gente tentei sabe. várias vezes, já tentei várias vezes implementar várias, até da minha experiência, né, que eu trabalhei 5 anos numa casa Kardec de cura, né, somente cura, e eu recebi muito, só não, mas eu sigo tentando, né? Então, assim, eu estou aqui mais assim para escutar mesmo, para eu poder aprimorar mais ainda, não desistir, mas para vocês terem noção de que a diferença é absurda, né? Do trabalho mediúnico. As casas aqui de Umbanda incorpora, dá consulta e vai, né? Não existe todo um preparo antes, uma limpeza, às vezes não é correta no final da gira. Então, assim, no meu caso, eu me recorro à minha mãe aí, Rai, sempre, para me ajudar, porque
é complicado. Mas, enfim, seguimos. É isso. Então, vamos. Vou botar aqui na leitura. Agora, vou abrir. Vocês estão vendo? Tá, então deixa eu subir. E aí, vou lendo, vou falando. A Botei gente tá várias... vendo o navegador só, Rai. Peraí, O teu então. navegador, Tu botou para espelhar o navegador, então agora tu tem que botar para espelhar a o tela. documento. Peraí. Ou o documento. Ah, tá. Calma, me ajudem, amigos do YouTube. Peraí. Ô, Senhor. Lembra que ali no share screen, tu clica Então, ali, eu tu vê cliquei. todos os Foi, documentos Tá que vendo tu agora? vai aí. Aí. Tararararara, tarará. Então, vamos lá. Centro Teológico de Umbanda, nos Caminhos de Jesus, Educação Mediúnica, Mediunidade de Umbanda, Médium de Terreiro. Eu sempre gosto de começar nossas aulas com uma prece, e a gente sempre faz um paralelo do nosso Orumalé, que vocês sabem, os nossos amigos novos, que é o Umbanda Deus Conosco, de Tata Lobo. Estão me vendo? Que eu não estou me vendo, mas vocês estão me vendo, né? Então tá. Que é a nossa base de Cáritas, e a gente sempre vai fazer uma conexão com o Evangelho, com a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu vou começar com uma parte do Evangelho. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semelhar, isso também ceifará. Do Antigo ao Novo Testamento, encontraremos vários textos que transmitem a ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica de lei da semeadura. E lá ele diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá a recompensa verdadeira. Em outra ocasião, o mesmo sábio também escreveu que o que semear perversidade colherá males. Aí eu botei embaixo fazendo um paralelo com o Pai Xangô. Por quê? Porque a gente começa falando sobre isso, né? Vou falar muito da energia de Pai Xangô de Manhã Sã. Porque para a gente ofertar algo, primeiro a gente tem que ofertar para a gente a ordenança mental. A gente precisa entender que tudo, já quando a gente tem o benefício do conhecimento, quanto mais se é dado, já diz a frase, mais se é cobrado. A gente não pode mais se permitir chegar no terreiro de qualquer jeito. Nós não podemos mais fazer isso, porque nós não temos mais o benefício, digamos assim, da ignorância. A gente está estudando para entender que a gente é uma máquina de energodiálise e que a nossa máquina tem que estar de ponta, tem que ser aquela de última geração. Então, o que a gente tem que começar a fazer? Um autocuidado. Antes de chegar no terreiro, a gente tem que começar por nós, e é disso que a gente vai falar. Ou seja, se eu semeio em mim, aí eu posso ofertar para o meu próximo. De acordo com esse princípio, é possível perceber que apenas irá colher aquele que também semeou. Isso é o que significa claro no livro de Eclesiastes. O pregador escreve que quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Aí eu botei Mãe Ansã embaixo. Ordenança mental e causal. No Salmo 126, encontraremos também elementos da lei da semeadura. Nele, o salmista mescla o louvor pelo livramento de Deus, lamentando pela situação de seu povo, em uma enorme confiança na providência de Deus, expressando sua certeza de que Deus mudaria a sorte de seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa nesse sentido transmite a figura da semeadura. Nela, o salmista enfatiza que o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aí a gente pega um exemplo legal, que foi, por exemplo, aquela última apometria que a gente fez, em que quando a gente tem uma corrente, não é à toa que o nome dela é corrente, porque é assim, um não vive sem o outro, mediúnica saudável, a gente consegue se apoiar um no outro.
a gente consegue enxugar a lágrima de quem chega e ainda assim sair jubilado. Não foi assim que a gente saiu naquele dia? Isso a gente precisa entender também, que a gente precisa se estender como corrente. O amparo não é só daquele que chega em sofrimento, aquele é o que mais precisa. Como a Jaque sempre nos diz, é o pronto-socorro. Mas a gente precisa apoiar uns aos outros, apoiar a dúvida, apoiar a insegurança, dar segurança para o nosso amigo de terreiro. Isso tudo também é um trabalho de semeadura, né? Porque quando eu apoio, eu sou apoiado. Quando eu dou, eu recebo. O profeta Oséias, confrontando a idolatria da nação de Israel e as alianças indevidas, destacou a relação entre pecado e castigo, no sentido de causa e efeito, Pai Xangô, ao dizer porque semeiam os ventos, também ceifam as tormentas. Ou seja, aquele que semeia boas coisas, ceifam as más coisas, as tormentas. Agora sim, vamos aos trabalhadores. Estão vendo? Estou rolando para baixo. Tá. O trabalhador e suas energias que contemplam as energias da natureza, ou umbandista, ou seja, as energias da natureza, os orixás. Todos permanecemos em constante interação com as energias do ambiente ao redor, inclusive aquelas oriundas do cosmos, dos astros, ou seja, o Sol, o planeta geral, e do interior de nosso planeta. Por meio dos nossos corpos sutis e energéticos, que é esse aqui, ó, Lucas, as energias naturais, tanto quanto geradas pela natureza, são absorvidas e distribuídas ao longo da cadeia dos nossos meridianos, ligações sutis entre os diversos chakras, e a partir desses chegam aos órgãos e as glândulas correspondentes, a pergunta que você me fez. Ou seja, a gente pega energia, vem pelo chakra, que é o nosso centro de força, que você já tem um conhecimento mínimo. O nosso amigo, nós temos 7 chakras principais: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico. São os 7 principais, temos outros diversos, mas trabalhamos em cima desses 7 principais, tá? Essa é uma operação autônoma, involuntária, automática, por assim dizer. Ela é inerente aos nossos chakras, enquanto os órgãos energéticos, a capacidade de absorver das energias das plantas, dos minerais, da água, do ar e de outras fontes, inclusive de outros seres. Aí ele vai falar das plantas, dos minerais. Os fluidos são absorvidos em maior ou menor grau de sua vibração e pode ser aumentada ou sutilizada em níveis muitíssimos elevados, dependendo do chakra mais atuante na fase de assimilação. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, nós vimos o fenômeno medianímico. O que o guia está fazendo ali quando ele amassa uma folha? Ele está potencializando o bioplasma da folha para agir junto com o ectoplasma do médium, né? Ele sutilmente potencializa aquela energia ali. É um exemplo muito simples e também muito claro do que está sendo dito aqui. Os fluidos são absorvidos... Ah, não, essa parte já foi. Todo esse processo que se dá em nível mais sutil da energia humana e de extrema importância para a manutenção da saúde da vida, tanto quanto para o indivíduo possa desenvolver-se no sistema ao qual faz parte. Qualquer ascensão dos planos mais altos de conscientização só será possível à medida que ele se integrar às diversas formas de energia que o envolvem, realizando trocas energéticas proveitosas. Ou seja, nosso fim de ano lá no mar, vamos fazer uma troca energética proveitosa. Vamos pegar a proporção do mar que desmagnetiza naturalmente a água salgada. A gente usa em nosso favor. Por isso que a gente usa das ferramentas de Umbanda. A gente pega e usa em nosso favor.
Ai, acho que eu pulei muito, né? Não, tá certo. Mostrei uma figurinha das trocas, estão vendo? Tá. Para entender como um médio funciona, é preciso levar em conta alguns aspectos da estrutura fisiológica do ser humano. Aí, Mari, essa parte para ti. O organismo foi desenvolvido segundo o modelo definido pela Suprema Inteligência. Eu botei Consiomegalorum para nós, né? No livro que no livro não está, que esse é o livro que nós estamos estudando hoje, tá? Energia. De maneira tal que contém em si todas as dimensões analógicas que existem na natureza. Por isso que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, porque nele está contido tudo e todos. No âmbito mais denso, o corpo físico relaciona-se diretamente com as energias geradas no ambiente, puramente físico e material da criação. Isso a gente está falando só da fisiologia, tá? O duplo etérico está ligado, por sua vez, intimamente ao espectro menos denso do elemento material, ou seja, a dimensão etérica, onde encontra-se a matéria em estado plasmático, bioplasma ou ectoplasma. Lembra do desenho que eu fiz para vocês da casquinha do abacate? Que o corpo etérico era o nosso corpo é um abacate partido do meio, o corpo etérico é a casquinha do abacate na volta. Lembra disso que eu fiz na aula de educação para vocês? Pensa que essa casquinha em volta é o corpo etérico. Cada dimensão ou plano apresentam energias que lhes são peculiares e que existem exclusivamente em determinada faixa vibracional, análoga ao corpo homônimo ao complexo humano. Portanto, cada corpo possui uma natureza de qualidade e intensidade própria, da dimensão específica com a qual se relaciona. Ou seja, Mari, tu te relaciona de uma forma, o Lucas vai ser de outra, eu de outra, a Jana de outra. Cada um é peculiar da própria fisiologia, da integração com o meio. Entendeu? Vamos lá. Assim, é possível entender que, na hipótese de subtrair este ou aquele corpo do ser, ele fica impedido de atuar no plano correspondente, pois é o corpo o instrumento que permite sua interação com o meio. Ou seja, por exemplo, por mais, a Jaque sempre repete isso, vou repetir mais uma vez, por mais que o guia seja benevolente, ele não maravilhoso, ele está lá em outro, ele não tem o corpo físico. Por isso ele precisa da gente, para interagir com o meio. Por isso a gente precisa intermediar, ele precisa da máquina que ele não possui mais. Um exemplo óbvio é o do desencarne, ao qual se expulsa do ambiente material por meio da morte do organismo físico, ou seja, a gente perde a casca. Aí, para ficar bem claro, eu botei uma roupa de astronauta, porque é a nossa roupa. Pensa que é a roupa para ir para a Lua, é a roupa que a gente está vestindo aqui. É a gente vestido de astronauta, é a nossa capa para usar aqui. Aí eu botei uma figurinha do astronauta. Logo, fazemos um paralelo retomando ao tópico anterior. Quando temos acesso a uma faixa vibracional enferma, nossa fisiologia também reagirá. Tá vendo, Mari? Aí, ó. A interação com o meio vai ser tanto com o meio melhor quanto com o meio que está em desordem, que eu prefiro dizer com essa palavra, em desalinho. E aí a gente começa a se adequar para botar o desalinho na ordem. Aí botei também uma imagem aqui. Assim como os espíritos de boa vontade. Aí também botei uma outra imagem aqui bonitinha da gente usando nossa maca lá com os nossos vários pretos velhos, boiadeiros, caboclos. Mesma coisa. A gente está ali, ó, pela força do magnetismo, da boa vontade, do amor, e eles também estão ali fazendo bom uso dos nossos fluidos para curar aquela pessoa. Logo, é possível compreender que, acerca da circulação das energias naturais,
nota-se que é impossível deixar de assimilar o manancial energético que acessamos e os que temos à disposição da natureza, os orixás, ainda que de modo parcial, de todo ser vivo sem exceção. Ou seja, a gente vai acessar todo o manancial, mas às vezes esse manancial é bom e às vezes esse manancial chega em desalinho. Vamos lá, para baixo. Entretanto, nos médiuns, por exemplo, que desempenhamos essa função de forma consciente, utilizando para auxiliar, obviamente, a si e aos outros. Ou seja, a gente tem a consciência de como vai utilizar esses fluidos, essa interação. Pelo menos é o que a gente está buscando aqui junto, né? A diferença está em até que ponto o indivíduo procura estabelecer a sintonia com o processo, que é natural e voluntário, mas que se potencializa grandemente à medida que se emprega o quê? A vontade. Esse será, portanto, o fator determinante que pode influenciar de modo acentuado os efeitos obtidos nesse intercâmbio energético. Ou seja, a gente chega, por que a gente pacifica? Para a gente baixar a nossa frequência com a frequência da rua, do mundão, das outras conexões que a gente não tem controle, como ele disse, é natural, e a gente entrar numa conexão elevada, para a gente entrar na faixa vibracional adequada. Nós sempre que temos que nos adequar, né? A gente vai chegar no terreiro e a gente senta e pacifica, a gente não pode ficar de conversa, a gente não pode chegar e brigar, nem vindo. A gente tem que preparar aquele dia o nosso manancial, a nossa máquina, para oferecer o melhor. E isso começa em casa. Já começa na prática diária. E pelo menos no dia, eu vou botar aqui e você vai ler. Aí eu lembrei de você, meu amigo Bagé, naquele dia que teve aquele impacto no gástrico, lembra disso? E aí botei isso aqui em sua homenagem. Cuidados energéticos a serem tomados. Não somente no dia das práticas medianímicas e magnéticas, mas como hábitos diários que devem ser adotados algumas seguintes propostas. Desenvolver uma conduta ética de maneira a cultivar valores e virtudes, porque não adianta a gente dar passe e sair no carro e xingar o primeiro que nos fecha. Não adianta nada. Banhos fitoterápicos ou chás, que é o que a gente chama de externo ou interno. Ouvir músicas com qualidade, principalmente deleitar-se com os sons da natureza. Por quê? Porque ele faz a gente voltar à conexão com a origem, como eu expliquei lá em cima. Desenvolver maturidade de uso social e nos dias de amparo. Não consumir bebidas alcoólicas. Aí eu botei, pois a bebida traz um estado alterado de consciência sem o autocontrole, né? Porque a gente vê muito, né? Os médiums, ele tem um capítulo todo sobre isso, se vocês depois quiserem emprestado. Ele fala sobre o consumo de álcool, sobre fumar e sobre comer a carne no dia da gira. Por quê? Porque é como se pegasse e caísse a potência da resistência quando você faz uso dessas coisas no dia de trabalho. Evitar a absorção de lixo mental e emocional, ter uma boa noite de sono, alimentar-se adequadamente, não apenas comer por comer. Nos dias de amparo, evitar o consumo de carne, principalmente de carne vermelha. Aí, meu amigo, porque a carne fica um tempão para digerir. E aí a gente vai ali, recebe um impacto, recebe 2 vezes mais. Então, quando a gente não come, como a gente fala, a gente não está julgando nada, nem ninguém, a gente não está aqui para isso. Mas a gente entende que a gente vai sofrer um impacto energético maior e mais desagradável. Então, a gente evita. Mas para se preservar, entende? E aí o não consumo da carne já vai para outro... Pode falar. Aí nisso aconteceu, claro, que eu não sabia, né?
Então, Claro. a gente vai aprendendo. Mas Sim. isso faz parte do aprendizado, como diz o outro. E aí tu vai ver o dia que tu não consumir, deixar para consumir no dia seguinte, como tu vai te sentir menos impactado. Entende? Você vai estar com o corpo mais leve, porque quando a gente, vou te dar um exemplo, a gente come uma feijoada, o que o nosso corpo, a frequência faz? Tutum! O corpo fica fraco, porque ele pega toda a corrente sanguínea e bota para onde? Para o estômago. Porque ele precisa digerir aquela coisa que está pesada ali. Então, ele está focado numa atividade, porque o corpo é muito inteligente. E aí, quando tu recebe o impacto, ou precisa dar um dispersivo, o corpo começa a falar, opa, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer aqui? Entende? E aí recebe um desalinho maior. Muitos desgastes energéticos não provêm somente das sessões do terreiro, mas da convivência social ou privada com entidades físicas ou extrafísicas, em estado de carência emocional ou carência energética, como conhecemos vampirismos energéticos. São casos de real dano na dimensão física, adoecimentos, síndromes e etc. Considerando essas propostas de uso e ferramenta, poderemos observar o quão felizes são essas terapias. São a potência de reestruturar os danos físicos, energéticos e do campo emocional dos indivíduos. Há ervas e técnicas que realizam verdadeiros prodígios quando sabiamente manipuladas, mas há os que só a procurem no momento de sofrimento extremo, que é como a gente recebe a maioria dos que chegam lá, né? Em sofrimento extremo. A seguir, veremos breves vídeos. Já botei antes. Fenômeno mediúnico, passe magnético e apometria. Como tinha amigos novos, eu botei antes para eles verem. Para concluir, precisamos ficar vigilantes em o que fica na nossa mente. Pam, pergunta. O que sentimos e pensamos como emoção, o que vivenciamos através da nossa imagem mental e o que envolve repetição constante. Ou seja, se isso fica na nossa mente, a gente tem que... O que sentimos e pensamos? A gente tem que cultivar sentimentos bons ou ruins, se isso fica. Sentimentos bons. O que vivenciamos através da imagem mental, ou seja, o que a gente pensa? Também vamos pensar coisa ruim ou vamos pensar coisas boas para fixar? Coisas boas, leituras edificantes, músicas edificantes. E o que envolve a repetição constante, que é o quê? E na prática do terreiro, repete o passe, repete, aprende. É assim, a nossa prática de aprendizado é pela repetição. E agora nós vamos fechar aqui com um texto sobre Manhã Sã, que eu coloquei. A bicha está aparecendo. Pode falar. Só fazendo um adendo, uma contribuição sobre as ervas, que é a minha paixão, mas que a gente não tem ideia assim, do manancial que a gente tem, da riqueza que o nosso planeta tem de ervas, e a gente não tem ideia mínima da quantidade, da potencialidade do uso dessas ervas para fins terapêuticos. Sim. 2 exemplos assim, muito enriquecedores que nos aconteceu agora nas últimas semanas. O primeiro foi com a perna do nosso irmão, tá? A gente foi atender ele em casa no primeiro dia, eu e a irmã Adri. E aí o seu Pena Branca chegou para dar o primeiro atendimento e a primeira instrução, conversar com o irmão. E ele lavou, literalmente, ele esfregou a perna dele com gaze e com um composto de erva de malva, de chá de malva. E ele esfregou tudo ali. Tipo, fez uma raspagem com a erva, com a biomassa, né? A ectoplasmia daquela erva naquele lugar. Para fins terapêuticos, mas também para fins energéticos.
E o segundo exemplo veio hoje, né? Lá na casa, nós fomos visitar o pai do Eduardo, e ele está durante o banho, ele se cortou no ombro, abriu um ferimento. E o seu Pena Branca chegou lá, não por fenômeno de incorporação, porque não era o caso, mas chegou lá por irradiação, né? Se mostrou ali presente e me disse que a pimenta ela é cicatrizante. Então, quer dizer, a gente não tem ideia do que a gente tem, da potencialidade do nosso planeta. Por isso que diz, né, que o Brasil ele é muito rico, que planeta Terra em geral, mas o nosso país, pela biodiversidade, pela a gente ter aí várias matas, as florestas, essa quantidade de ervas que a gente pode manipular, a gente não tem ideia do que a gente tem na mão de riqueza, de medicamento, e a gente, né, no nosso automatismo e também na nossa zona de conforto, a gente prefere ir até a farmácia, comprar ali um medicamento já manipulado, com valor agregado muito superior, e às vezes mal manipulado, porque a gente sabe que a erva ela dorme e acorda, e a seiva vai para a folha, vai para a raiz, e de repente aquela seiva ela não está nem, né, sendo utilizada naquele composto, e a gente não usa. Então, o quanto é importante da gente saber manipular a bioenergia que a Teteca colocou ali no parágrafo anterior. Era essa a minha contribuição. Esses dois casos que a gente usou aí nas 2 últimas semanas, e que a gente não tinha, né? A malva a gente até tinha, mas a pimenta cicatrizante a gente não tinha noção. Ô, Falar, Jaque, pois olha não. só, nesse mesmo gancho que tu relatou agora aí das ervas e diferente da indústria farmacêutica, eu te digo com certeza que isso tudo que tu falou realmente tem toda a razão, porque eu trabalhei na indústria farmacêutica e, e querendo ou não, é muito. Como é que eu vou te explicar para falar a palavra certa? É muito chato falar isso porque o dinheiro fala mais alto, então eles não querem que as pessoas saibam que na natureza tem a cura de totais doenças ou, sei lá, 90%, 99%, porque para eles é muito mais prático, bem como tu relatou, tu chega na farmácia, eu quero um paracetamol para dor de cabeça e ponto. Tu podendo tomar um chá em casa ou alguma coisa referente à dor de barriga, qualquer coisa. A gente sempre tem alguma coisa na natureza. Tanto que antigamente não existia tanto medicamento, as pessoas se curavam realmente na natureza. E hoje em dia tudo é medicamento. Tudo, qualquer coisa é medicamento. Então eles não focam mais, eles não têm interesse que a população saiba que a natureza cura muita coisa. É verdade. E esse exemplo que tu deu desse medicamento que tu citou agora, o paracetamol, a gente tem um caso que aconteceu em Pelotas mesmo, quando o Jacó veio visitar e dar um curso aqui. Foi numa palestra pública, uma mulher estava lá no meio, né? E ela levantou o dedo e disse: olha, eu sofro de depressão, eu já procurei várias terapias, eu já procurei vários fundamentos religiosos e eu não sei mais o que fazer. Hoje é o último dia, isso tem no YouTube, né? Isso tem relatos, inclusive o Jacó relata isso. E ele disse, ela disse para ele, pediu a licença para falar e falou: hoje é a última oportunidade que eu dou para minha vida. Se hoje não conseguir uma solução para essa minha depressão, eu vou sair daqui e vou me matar, porque eu não sei mais conviver com tamanha tristeza. E aí o Jacó ficou ali, né, estagnado com aquela afirmativa dela, né? E aí ele pediu para conversar com ela depois no reservado, e aí começou a perguntar, né, o passe magnético, falar sobre o passe magnético. E aí, claro, óbvio que sempre tem, né, ali a intervenção do guia, do mentor, que já estava vendo aquela situação, e aí ele perguntou para ela: tu faz uso de alguma medicação? E ela disse: não, a única medicação que eu faço uso é o paracetamol. Ele disse: então é isso aí. A gente não consegue influir o passe ou influir, vamos dizer assim, nenhuma terapia de trazer benefício, porque o paracetamol, propriamente dito, ele bloqueia o nosso fígado, ele intoxica o nosso fígado. Eu tenho para mim que o paracetamol, ele é um medicamento que ele foi
inserido na humanidade para literalmente nos bloquear para que a gente não consiga avançar num florescimento melhor. Porque ele literalmente ele bloqueia o chakra hepático. E bloqueando o hepático, ele bloqueia todo o plexo solar, principalmente as adrenais, que é onde a gente precisa ali conviver com a atividade e o relaxamento, né? Que é a luta e a fuga. Então, assim, bloqueando o plexo solar, a energia da Terra fica na Terra, a energia do céu fica no céu, e a gente não tem ali aquele influxo energético. Então, se a gente puder não fazer uso de paracetamol, literalmente, seria o ideal. Usar um ou outro analgésico em caso de necessidade. O paracetamol em si tem um grande poder de nos bloquear. Eu tenho... Gratidão pela informação, né, Jaque? Nossa, eu vi a minha mãe agora aí, porque a minha mãe só usa paracetamol e ela tem dores absurdas que nunca passam, né? Nada melhora, tudo está ruim, e por ela ser alérgica a medicamentos, ela não pode tomar nenhum outro, ela faz o uso contínuo do paracetamol. Então, assim, foi sensacional saber dessa informação. Vou tentar buscar outra forma, né, de que ela consiga... E claro que pela dor em si, o padrão vibratório dela deve cair, mas ela, com certeza, ela deve ter ali tendências à melancolia, ou se não até já um processo mais avançado da depressão. Tem, tudo isso, Ju. Te indico que ela estagne esse uso do paracetamol, e se tu conseguires, né, a partir do momento que tu te sintas à vontade, fazer vários longitudinais, que são passos ao longo do corpo, e também transversais na linha do plexo solar, para poder ajudar a desintoxicar ela. Tá bom. Gratidão. Só rapidinho. Eu quando estava muito... comia e ficava muito estufado, eu usava muito o cavalinho, que a gente chama aqui, o bicarbonato, coisa e tal, era muito mais prático para tomar com água. Depois que eu descobri o boldo, eu nunca mais tomei cavalinho, eu só tomo chá de boldo. E vou te dizer, é sensacional, abandonei totalmente o cavalinho. O boldo é fora, é sensacional. Tanto que vou te dizer, eu não cultivava nem plantas, agora eu tenho no pátio boldo, tenho... tô começando a cultivar plantas. Teve uma gira, Bagé, que você ainda não estava conosco, e aí a Jaque está aí de prova, e todos nós, inclusive ela, estava muito mal do gástrico, porque foi uma gira intensa lá no santuário. Lembra disso, Jaque? E aí chegou a Preta Velha, que trabalha conosco, né? Que ela é dela mesma, como a gente gosta de brincar. E aí ela fez uma mandala de boldo e botou principalmente para mim, para todos nós comermos o boldo puro. E assim, ó, na hora, aquela ectoplasmia benéfica com a erva, todo mundo ficou muito bem. Você vê como a erva, como ela é manipulada, ela é muito potente. Na mão, então, de quem é mais sábio que nós, ela tem uma potência infinita, né? Quem mais? Alguém mais? Eu Cadê queria tu? falar Fala. uma experiênciazinha que eu tive Fala. quando era guri. A minha mãe, eu era bem novinha assim. A minha mãe comprou uma vez, eu me lembro, era um domingo, tava chovendo. E aí bateram lá na porta da loja dela e a gente tava todo mundo na sala vendo filme. E era eu, a mãe, o pai e a Amanda. E aí o cara foi vender aquelas coletâneas de livro, né? Que vendiam na época, assim, uns conjuntos de livro tudo junto. E aí, no meio desses livros, tinha um livro que se chama O Maravilhoso Poder das Plantas. E eu não sei se vocês já ouviram falar nele, que é esse livrinho aqui, ó. Ah, eu acho que eu tenho esse. Ele tem, em cima umas hortaliças, ali uns vegetais, e embaixo tem um tubinho de ensaio com umas ervas. E eu sempre fui muito curioso, e eu folhava muito esse livro, quase todos os dias eu olhava o livro e folhava para ver o que... E tem
receita de erva e tudo. planta para tudo que eu imaginava. E eu dizia assim, nossa, mas então para que existe remédio se dá para pegar e fazer qualquer coisa com essas plantas aqui? Aí eu olhava e começava, e aí é legal o livro porque ele tem a receita, tem para que serve, tem quanto tempo de tratamento tem que fazer, dependendo do para que for, a intensidade do tratamento, né? E tem a receita em si, diz ali, bota Dosagem. imagenzinha, ele é muito legal. O livro é muito legal. E aí agora vocês falando nessa história da planta, eu me lembrei disso. É isso. Ô, Lucas, Fala. tu estavas aquele dia, não me lembro se era tu, era o Gui, que aquele menino que trabalha lá, que toca lá no Povo Novo, se não me engano, que ele estuda as ervas, ele falou um monte com a gente, não sei se Ah, tu o estava menino, junto. o irmão lá, é. Cara, ele começou a dar uma aula até porque ele levou um chá, eu não me lembro que chá que Me ele... lembrei que ele fez ele fez um chá tribom lá que botou erva não sei o que, fez erva para tal coisa e Isto! fez um E tu lembra, ele composto começou a falar algumas ervas ali, a gente ficou apavorado. Que ele, claro, ele estuda, né? E ele nos deu um relato, assim, os conhecimentos de tipo, erva tal, tu usa para tal coisa, tu faz, não isso sei. mesmo. Cara, muito legal o relato dele, muito E show. o chá tava tribom. Muito. Coisa boa, a gente vê que cada irmão tem uma flor para contribuir, né, no jardim. Alguém mais? Alguma pergunta mais? Ninguém? Então, vou ler nosso textinho final. Contemplando Manhã Sã. Tanta volta por nenhuma resposta. A abertura de consciência está intimamente ligada com ordenança mental. Mediunidade é um caminho que só nos confere a salvação se praticada também fora do terreiro. Trabalho árduo. Esse que Jesus implantou vivo em terra, onde, em meio à tempestade, permaneceu lúcido e em paz, pois sabia que Deus era o condutor do leme. Ordem e inteligência. Consciência essencial a se manifestar no âmbito pessoal e coletivo. Que o vento tocado por Mãe Ansã vos tragam clareza e lucidez. Ótima jornada. Um beijo para vocês. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Olha, gratidão por participar. O irmãozinho Luizinho que saiu, ele me mandou uma mensagem que as coisas lá na casa dele acalmaram, então, de qualquer forma, ele foi ajudado. Sim, depois a aula fica gravada, ele vai poder assistir com calma e retomar. E toda vez com vídeo. Com certeza. Boa noite, gente. Oi, Andréia. Tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de saber assim, se alguém sabe de alguma erva para rinite. Porque agora eu tô assim, ó, eu tô até no olho, assim, quando eu acordo de manhã é a coisa mais horrível, tanta coisa que sai. Ainda bem que tá saindo. Vou deixar para nossa irmã Jaque aí. O que eu uso, tá? Vou dar a minha. Tá. Eu gosto muito de óleo essencial. O que eu faço quando eu tô com renite? Eu pingo, se eu não tenho a florzinha, boto uma água no vapor, boto eucalipto, óleo de eucalipto e inalo. Para quê? Para descer, liberar toda essa parte aqui do nasal que fica, né? E aí sobe e ele tem um quê mentolado, o eucalipto, né? O óleozinho. E aí vai ajudando a descer esse fluxo aí do nasal. Mas se já que tiver alguma planta aí, ela é melhor que eu nisso aí. Jaque, só um segundinho. Ô, Rayane, eu estou trabalhando com floral, estou vendendo floral e estou trabalhando com os óleos essenciais também. Que legal. Que legal, mas já não sabia. Coisa boa. Floral é tudo de bom, né? É maravilhoso. Muito. Você é sua cliente. Eu até comprei de uma colega minha aqui em Pelotas um óleo que ela vende, que é maravilhoso. Também assim, é um frasquinho pequenininho, mas ele é assim. E eu acho que é por conta deste
que tá saindo, assim, sabe? Porque eu ontem, quando eu acordei, assim, me apavorei quando eu vi o olho, tive até que ir de óculos escuros pro colégio. Complicado. Andréia, eu vou dar uma olhada, eu estou fazendo uma graduação em fitoterapia e eu vou dar uma olhada na minha apostila, aí eu te passo depois, te repasso, mas eu já te adianto que o vapor, a água com vapor do alecrim e da cânfora, ela alivia os sintomas congestionados das vias aéreas. Alecrim e cânfora. E pelo composto, né? Pelo princípio ativo deles, os dois. Sim. Tá? Tu Muito obrigada. bota ele de molho numa água fervendo e tenta fazer uma nebulização com aquele vapor. Mas se tiver algo diferente, limpa. Se tiver algo diferente na apostila, eu te repasso no WhatsApp depois. Tá bem. Tá. Então tá. Muito obrigado, viu? De nada. Gente, uma boa noite para vocês. Me despeço aqui. Gratidão, Teteca, estava maravilhosa a aula. Quem magnetizou sua aguinha, tome, tá? Vamos rezar um Pai Nosso juntos para a gente fechar. Quem está com a sua aguinha, tome. Quem não está, depois pegue e tome também. Muito obrigada pela parceria, pela amizade, pela companhia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amores. Até. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Até.